Oi, Olá! gente, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima Sim, semana. com certeza. E vamos lá pro nosso encontro desta Sim. semana. Olha a Azula aí aparecendo também para dar Nemes. um oi para vocês. Não, isso é fogo, menina! Bom, gente, ó, hoje Tá o que a louca, gente preparou? cachorra? Nós preparamos para vocês um encontro sobre Moisés. Sim, que é uma e os pessoa 10 mandamentos. extremamente importante, Isso né? mesmo. E os 10 mandamentos. Mas Então, antes de começar a falar, né? Vamos lá. Então vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá, né? Moisés, né? A importância de Moisés não tá só ligada com os 10 mandamentos, né? Obviamente que todo mundo conhece Moisés por causa disso, né? Mas vale lembrar que, assim, uma das maiores importâncias dele foi porque ele libertou, né, os hebreus, que são o povo de Deus, da escravidão do Egito, né? Porque eu espero que vocês lembrem que semana passada a gente terminou o encontro falando que José reencontrou seu pai, né, Jacó, e aí ele chamou Jacó pra ir morar, tipo, Jacó e toda a tribo dele, pra ir morar no Egito, porque eu espero que vocês lembrem, né, que teve aqueles 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E aí, como José conseguiu interpretar o sonho do faraó, ele sabia que tinha que guardar comida. E aí, por causa disso, o Egito foi o único país que não entrou numa crise alimentícia. E aí, José chamou o pai dele e o povo do pai dele pra ir morar no Egito, pra todo mundo ficar feliz, né? E aí, enquanto o faraó, que era amigo de José, estava vivo, estava tudo bem, estava tudo suave. Os hebreus estavam vivendo em conjunto com os egípcios normalmente. Só que aí, né, como todo mundo morre, esse faraó morreu. E José também acabou morrendo. E o faraó que assumiu no lugar do amigo de José era uma pessoa que não conhecia, assim, que tipo, que se o Egito tava bem, era por causa de José, por causa dos hebreus. E aí, esse faraó tinha muito medo que, como os hebreus, eles tinham uma abundância de filhos primogênitos, né? Tipo, toda vez que nascia uma criança, era uma criança homem. Esse faraó que assumiu tinha medo que os hebreus fossem fazer alguma rebelião contra o Egito, né? Porque, e também como eles tinham muitos filhos homens, quem ia pra guerra eram esses filhos homens e não as mulheres. Então, como eles tinham muito homem, esse faraó ficou, não vai mais. E aí ele mandou com que as crianças que nascessem a partir de tal data, que fossem homens, eram para ser jogadas no rio Nilo para elas morrerem. E aí, no meio disso tudo, tem a família de Moisés, que os pais de Moisés, eles eram descendentes de Jacó e eles já tinham 2 filhos, Miriam e Arão. Aí nasceu Moisés, e a mãe dele não acatou essa ordem do faraó de matar a coitada da criança, né? Porque nenhuma mãe quer ver o filho morrendo, né? E aí, ela sabia que a princesa, né, do Egito, a filha do faraó, ela se banhava todas as tardes no Nilo. E aí ela arrumou uma cestinha tudo bonitinha, botou o Moisésinho lá. E aí mandou ele no Nilo em direção à princesa. E a princesa achou essa cesta e ela achou, né, que era um presente dos deuses dela, né, os deuses egípcios. E ela abriu e viu que era um menino. Pegou o menino e cuidou dele. E esse é Moisés. Que aí Moisés foi criado como um príncipe do Egito mesmo. Ao lado do futuro faraó, todas essas coisas. E aí ele, obviamente, ele foi crescendo e num certo ponto da vida dele, ele descobriu que ele não era um egípcio, mas sim um hebreu. E ele começou a se compadecer das dores que o povo dele sofria, porque, obviamente, você ser escravo não é uma coisa boa. E os hebreus, eles faziam todo o trabalho pesado que os egípcios não faziam, que tipo, sei lá, vai construir uma pirâmide nova. Eram os hebreus que carregavam aquelas pedras enormes nas costas, ou eram os hebreus que faziam todo o trabalho manual que tinha que fazer lá no Império Egípcio. E aí, por causa disso, muitos egípcios. A gente é muito difícil falar. Você tinha alguns egípcios que começaram a
a desgostar de Moisés e ele começou a sofrer certas ameaças de morte. Aí por causa disso ele foi morar numa cidade longe, ele fugiu e foi para uma cidade longe, no deserto. Aí ele se casou e teve filhos. Aí um certo dia, enquanto Moisés cuidava das ovelhas, ele viu no Monte Horebe, que depois ia ser conhecido como Monte Sinai, guardem esse nome porque é importante, ele viu uma árvore pegando fogo e que não se queimava. Aí, obviamente, ele ficou curioso, né? Porque você vê o negócio pegando fogo e o negócio não queima. O que é isso? Aí ele correu pra ver o que era. Aí lá, ele ouviu uma voz muito forte que o chamou, né? E essa voz forte se apresentou, dizendo que ele era o Deus de Jacó, né? Deus dos pais dele. E que aquela era a montanha santa dele. E aí Deus, né, obviamente, mandou Moisés voltar para o Egito e libertar o povo dele. Para dizer que quem tinha mandado Moisés era o Deus de Jacó e que o faraó teria que aceitar, né? Porque Deus estava mandando. Só que aí, né, o faraó não aceitou. E aí a gente vai ler agora uma passagem que eu acho que todo mundo conhece, principalmente agora na pandemia, que está extremamente famosa por causa da nuvem de gafanhotos, que são as 12 pragas do Egito. Que graças a Deus não chegou aqui no Brasil, né? Vamos lá. Moisés e seu irmão Arão foram falar com o faraó e disseram: deixem o meu povo ir para que adore a Deus no deserto, senão ele vai mandar muitas pragas contra vocês. O faraó respondeu: não conheço seu Deus e não vou deixar seu povo ir. Então Deus mandou Moisés bater nas águas do Nilo com uma vara e a água virou sangue. Os peixes do rio morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber a água. Mas o faraó não deixou o povo ir. Moisés disse ao faraó: deixe meu povo ir. O faraó respondeu: não. Então Deus mandou o ranço para cobrir a terra, e as rãs entraram no palácio e foram até os quartos e as camas. Elas invadiram as cozinhas e subiram nos fogões. O faraó disse a Moisés: ore a Deus para que essas rãs sumam daqui, eu deixarei seu povo ir. Moisés orou e as rãs morreram, mas o faraó não deixou os hebreus irem. Moisés disse para o faraó de novo: deixe meu povo ir. E o faraó respondeu: não. Então Deus transformou a poeira do Egito em piolho. Havia piolho em toda parte, em todas as pessoas e em todos os animais. Mas o faraó era teimoso e não deixou os hebreus irem. Então Deus mandou as moscas. As moscas cobriram as pessoas e o chão. Elas invadiram o palácio. O faraó então chamou Moisés: ore ao seu Deus para que ele leve embora essas moscas. Depois eu deixarei seu povo ir. Moisés orou e as moscas desapareceram. Mas o faraó não deixou os hebreus irem. Faraó teimoso, pois né? Então Moisés disse: deixe meu povo ir. E o faraó respondeu: não. Então Deus mandou uma praga terrível em todos os animais. Os cavalos, os burros, os camelos, as ovelhas e as cabras, todos eles morreram. Mas o faraó não deixou os hebreus irem. Mais uma vez. Mas agora vem mais 4 pragas. Moisés espalhou um punhado de cinzas no ar e Deus transformou as cinzas em pó bem fininho que fazia arrebentar feridas doloridas em todas as pessoas e os animais. Mas o faraó não mudou de ideia. Então Deus mandou trovões, raios e chuva de pedra. A chuva de pedra quebrou tudo que crescia nos campos e derrubou todas as árvores. O faraó disse a Moisés: estou errado e você está certo. Ore a seu Deus para que faça parar os trovões e a chuva de pedra. Moisés orou. Os trovões e as chuvas de pedra pararam, mas o faraó não deixou os hebreus irem. De novo. Então Deus mandou os gafanhotos. Ai, que graças a Deus não chegou aqui no Brasil. Eles eram tantos que cobriram até a luz do sol. Ficou tudo escuro e eles comeram tudo que sobrou da chuva de pedras. Não sobrou nada que fosse verde. O faraó então disse para Moisés: ore a seu Deus para mandar embora os gafanhotos e então eu deixarei seu povo ir. Moisés orou e os gafanhotos sumiram, mas Faraó não deixou os hebreus irem. Então Moisés apontou para o céu e o Egito ficou no escuro total por 3 dias e 3 noites. Ninguém enxergava nada. O faraó chamou Moisés: vão, podem adorar seu Deus, mas deixem os rebanhos. Moisés disse: nossos animais precisam ir conosco. Então o faraó não deixou que fossem. Deus disse a Moisés:
Vou mandar mais uma praga. Depois dela, o faraó vai deixar vocês irem. Moisés disse aos chefes de Israel: cada homem deve pegar um cordeiro para sua família, e o animal precisa ter 1 ano de idade. Matem os cordeiros no fim do dia e coloquem um pouco de sangue em cima e dos lados da porta de entrada da casa. Quando Deus passar pela terra do Egito para castigar os egípcios, matando todo filho mais velho de cada família, ele vai ver o sangue e passará reto por aquela casa. Ele não deixará o destruidor entrar na casa de vocês para matar seus filhos mais velhos. Os israelitas fizeram tudo o que Deus mandou. À meia-noite, todos os filhos mais velhos dos egípcios morreram. Por todo lado se ouvia gente chorando muito alto. Em todas as casas havia alguém morto, menos naquelas que tinham o sangue do cordeiro nas portas. O faraó chamou Moisés e disse: chega, deixe meu povo, peguem seu gado e sua gente e vão embora. Então, ou seja, né? Sim. Precisou morrer todo o primogênito, E o filho né? do faraó, e o filho do faraó, para que o povo de Deus, para que o povo Sim. de Moisés fosse embora. E vale lembrar que essa última praga ela é extremamente importante porque ela é conhecida como a Páscoa, né? A primeira Páscoa. É a primeira Páscoa do que Antigo teve. Testamento. Não, foi que e até hoje em dia pelos judeus e até por nós cristãos é celebrada. Porque assim, eu espero que pelo menos, né, vocês assim saibam como funciona assim um pouco a Semana Santa. Que tem o Sábado Santo. No Sábado Santo, a gente além de celebrar Jesus, né? A ressurreição de Jesus, a gente também celebra a Páscoa dos judeus, que foi quando eles foram libertos do Egito. Isso. E bom, né? Aí morreu o filho do faraó, ele deixou o povo de Deus ir, e assim, através de Moisés, Deus conduziu o seu povo pelo caminho do deserto até o Mar Vermelho. Só que aí, logo que os hebreus saíram do Egito, o faraó do Judá falou: agora eu quero eles de volta. E aí ele mandou toda uma campanha militar atrás dos hebreus. E aí, tipo, quando os hebreus chegaram no Mar Vermelho, ficou um impasse, né? Tipo, a gente vai atravessar o mar nadando ou a gente vai ficar aqui e morrer? E aí um monte de gente começou a entrar em pânico, né? Só que aí Moisés os acalmou, dizendo que Deus batalhava por eles e os salvariam. E aí, acho que todo mundo sabe, né, que Moisés tinha um cajado, aí ele foi lá no mar, orou, aí quando ele coisou assim o cajado na terra firme, né, assim, do mar, o mar se abriu em 2 colunas e o povo de Deus passou. E aí, a campanha militar do faraó foi atrás. Só que aí, quando o último hebreu pisou em terra firme, o mar se fechou e afogou tudo, né? Afogou general, afogou soldado, afogou cavalo, afogou cavaleiro, tudo. E diante disso, os hebreus viram o que Deus fizera por eles e, reconhecendo o seu poder, acreditaram nele e em Moisés. Bom, então, o povo atravessou o mar, né? Então, o povo pôs-se a caminho, né? O povo de Moisés atravessou o Mar Vermelho e caminhou pelo deserto. No entanto, em muitos momentos, mais uma vez, o povo fraquejou na fé, que esse é o nosso grande defeito, né? A gente sempre fraquejar na nossa fé. E se revoltou contra Deus, foi infiel e começou a adorar a outros deuses. Isso fez com que a travessia no deserto fosse mais lenta e mais difícil. Mas Deus, como sempre, ia educando e cuidando do seu povo. Enviou do céu um alimento saboroso que caía durante a noite e que alimentava todos durante o dia, o maná. 50 dias após a primeira Páscoa, que é aquela que a Juliana acabou de falar, né, que foi a morte de todo primogênito que não tinha o sangue do cordeiro na porta, Deus se manifestou a Moisés e ao povo no Monte Sinai. Deu-lhes os 10 mandamentos que constituem a sua lei, a lei do amor a Deus e ao próximo. Os 10 mandamentos, eles expressam a vontade de Deus para o homem. Isto é, elas mostram como Deus quer que todos os homens vivam para serem santos e felizes. E o Senhor escreveu nas tábuas a sua lei, o texto da aliança,
que eu vou, né, falar Sim. aqui para vocês de uma forma bem resumida. Lembrando que... Mas é importante conhecer todos. Isso, lembrando que Moisés foi, né, Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai, então Moisés subiu ao Monte Sinai e lá Deus escreveu nas tábuas da lei os 10 mandamentos. Quais são esses 10 mandamentos? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, quem ama a Deus primeiro, antes de tudo, consegue amar todas as outras coisas que vêm por consequência dele. Não dirá seu santo nome em vão. O que é isso, gente? A gente não pode nunca blasfemar contra Deus. Sim. Nunca, tá? Então, nunca a gente pode colocar Deus sobre prova, né? Blasfemar o nome dele. Sim, e vale lembrar que as dificuldades que a gente passa na nossa vida, normalmente elas não são culpa de Deus, sabe? Não. O que está acontecendo, principalmente o que está acontecendo agora no momento, não é culpa de Deus. Não foi Deus que mandou essa pandemia pra gente. A gente tem que lembrar também que, principalmente agora, muita coisa que tá acontecendo é por falha do próprio homem que não respeita o que Deus criou. É verdade. Então, isso não dirá seu santo nome em vão. Santificarás o dia do Senhor. O que é isso? Aí aqui eu vou ter que fazer uma comparação. E dar um spoiler. No Antigo Testamento, qual é o dia que era guardado para Deus? Era o sábado. Por quê? Porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Qual é o 7º dia da semana? O sábado. Então, no Antigo Testamento, o dia que é guardado ao Senhor é o sábado. No Novo Testamento, que é o que a gente está vivendo agora, né? Que é o que a gente segue agora, o Novo Testamento, qual é o dia que a gente santifica a Deus? O domingo. Por quê? Porque domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Ele morreu na sexta e no domingo ele ressuscitou. Então, o dia que a gente guarda hoje ao Senhor, o dia reservado a ele é o domingo. Por isso que é o dia da gente participar da missa, da gente passear, da gente estar com a família, né? É um dia que a gente guarda a catequese, é um dia que a gente guarda para fazer coisas que não estão ligadas à nossa vida rotineira de todos os dias. Honrarás pai e mãe. Aqui eu não preciso de explicação nenhuma, né, gente? Pai e mãe é pai e mãe até o resto da vida, seja se o pai é bom, é ruim, a mãe também, não independe disso. A gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, mesmo depois que eles partiram para ir morar junto do Senhor. Sim. É eterno. Pai e mãe é eterno, é santo pai e mãe, é santificado, a gente tem que honrar para o resto da nossa vida. Não matarás, né? Aqui também, né, gente? Ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo em qualquer circunstância. E aconteça o que acontecer. E aconteça o que acontecer. A única pessoa que tem o direito de fazer isso é Deus. Porque ele dá a vida pra gente e ele também tira. Ele também tira. Acabou. Então ninguém pode fazer isso a não ser ele. Não pecar contra a castidade. O que eu tenho para falar hoje desse mandamento para vocês? Sim. O que é não pecar contra a castidade, é não pecar contra o próprio corpo. Então, assim, a gente não tem o direito de fazer nada que vá machucar o nosso corpo. Em qualquer sentido, corpo físico ou corpo mente. Então, a gente não pode fazer nada que vá colocar o nosso corpo em risco. Não furtarás, né? Ninguém pode pegar nada que não é seu, né? Ninguém pode pegar... esse mandamento, ele tá muito a roubo, né? Então, a gente não pode pegar nada que é nosso. Sim. O que é nosso é nosso, o que é do outro, e a gente não pode pegar. Não levantarás falso testemunho. É você acusar alguém sem você ter a certeza de que essa pessoa realmente fez aquela coisa. Por exemplo, sumiu alguma coisa sua. Sumiu uma caneta sua do seu estojo na sala de aula. Aí você vai falar, foi o meu amigo que fez isso. Não, a gente não pode falar porque você não tem a certeza. Isso é levantar falso testemunho. É você acusar alguém sem ter as provas concretas de que foi realmente aquela pessoa que fez aquela coisa. Não desejar a mulher do próximo. Então, isso é lá bem longe, bem daqui uns 20 anos. Quando vocês começarem a namorar e forem casar. Então, você não pode cobiçar. Isso serve para as meninas e para os meninos. Você não pode cobiçar o namorado ou a namorada do seu amigo, né? O seu namorado é seu e a sua namorada é sua. O namorado do seu amigo e a namorada da sua, né? É dele, você não pode cobiçar. Você tem o seu, por que você vai cobiçar o do outro, né? Então, não pode. E não cobiçarás as coisas alheias. O que é isso? Você tem. Então, a gente tem a roupa nossa, o celular, o tênis, porque foi o papai e a mamãe que conseguiu dar aquilo para você.
Aí você vê um amigo seu com um tênis melhor, um celular melhor, uma roupa melhor, uma mochila de escola melhor. Você não pode cobiçar o que é do seu amigo. Sim, ou querer uma coisa que seja melhor que essa do seu amigo pra você se vangloriar, pra cima dele. Então não pode, né? Então a gente não pode fazer isso. Então vamos lá. Recapitulando os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não dirás o seu santo nome em vão. Santificarás o dia do Senhor, que hoje é o domingo. Honrar pai e mãe para o resto da vida. Não matarás, não pecarás contra a castidade, contra o nosso corpo. Não furtarás, não levantarás falso testemunho. Não desejarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Então, esses são os 10 mandamentos que Deus celebrou com Moisés nas tábuas, né? Nas tábuas da aliança. E que essas tábuas foram guardadas numa arca feita de madeira e recoberta de ouro. A arca da aliança. Ou seja, a nossa terceira aliança com Deus. Aí fica o questionamento, né? Essa aliança vai ser quebrada ou não? A resposta vai estar no encontro da semana que vem. E após 40 anos no deserto, o povo chegou a Canaã, a terra prometida. Finalmente, né, gente? Chegou à terra prometida. Então, isso, gente, né? olha, o que a gente tinha para falar do encontro dessa semana foi isso, foi de Moisés. Sim, que é uma e dos 10 mandamentos, importante, né? Muito importante na nossa caminhada aí de fé. E eu espero que vocês aproveitem bastante. E fica uma dica que talvez vocês consigam assimilar melhor tudo isso que a gente falou. Tem um desenho, não sei se tem Netflix, Amazon ou Telecine, não sei, ou na própria internet, Sim. que é o Príncipe do Egito. É um desenho que ele é muito legal e que ele conta toda essa história de Moisés. Isso, conta tudo. Sim. Assim, eu e a Juliana, a gente viu Sim. há um tempo atrás aí. Foi no e é domingo bem de legal. Páscoa. Foi no domingo de Páscoa. E é bem legal, se vocês puderem assistir nesse tempo aí que tá todo mundo em casa, Sim. vale a pena como pra assimilar bem tudo isso que a gente falou. Então, eu quero desejar uma ótima semana para todos, com muita saúde, que hoje acho que a gente tem que pedir a saúde, né? Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela, junto de Deus, interceda sobre todos nós. Vamos rezar uma Ave Maria para ela? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós estamos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Saudade. Beijo. Tô morrendo de saudade. Sim. Beijo.